Você que é de Brasília ou não, mas conhece também, é apaixonado pela capital federal, viu aí recentemente a notícia de que foi descoberto aqui no Eixão, no chamado Buraco do Tatu, o Marco Zero de Brasília. Eu sou a Paula Freitas e estou aqui com a Patrícia Calmon e queremos trazer para você essa questão do Marco Zero de Brasília e como a gente conseguiu ter essa descoberta aqui e, mais importante ainda, a Pastelaria Viçosa. Ela também surgiu junto com Brasília e podemos dizer que é do Marco Zero a comida típica de Brasília. É isso mesmo, Patrícia. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Bom dia, bom dia. Então, quando isso aconteceu do Marco Zero, o que foi de gente falando sobre a Viçosa, mandando para nós directs no Instagram, foi assim muito engraçado, porque as pessoas, tudo em Brasília, que tem uma referência de início, de construção, de Brasília, eles remetem, no caso, à Viçosa. Olha que coisa impressionante, é uma coisa de Deus, porque a gente nunca fez nada específico para isso, além de quê? De tentar fazer o máximo para prestar um bom trabalho ali desde o início. E o meu pai veio da época da construção, em 57, que é o que data a colocação da pedra lá do Marco Zero. Verdade. Né? E o meu pai era muito envolvido com as coisas de Brasília, sempre foi. Tanto que eu tenho fotos dele com Juscelino ao lado, e naquela época ele sentado, Juscelino, cardeal da cidade, mais alguns outros, e ele com cigarro na mão, ali do lado, nessa época ele fumava. Assim, uma calça jeans, ali, toda à vontade, Juscelino, os outros todos de terno, que meu pai sempre foi essa pessoa, muito descontraído. E você via já uma interação. Então, eu realmente acho que é um feito você fazer parte de uma cidade onde teve um Marco Zero, e especialmente a Viçosa está em cima ali da onde foi colocado, praticamente, que é na Verdade. rodoviária de Brasília, né? E dali, como você mesmo disse, sai dali de 57, do zero, do nada, a comida típica de Brasília, com esse reconhecimento que a gente tem da cidade. É assim, é maravilhoso, olha, é fantástico. Cada dia mais eu me orgulho da história da Viçosa, da minha história, e poder contar isso, sabe, para as pessoas. Não que não teve dificuldades, que às vezes as pessoas olham para a Viçosa, olham até para mim, é tudo ótimo, já herdou e está tudo certo. Não, eu acompanhei com meu pai, claro, depois de uma certa idade, o início não, porque eu não era nem nascida, mas ao longo do tempo as dificuldades, as dores que o empresário passa e vai passar, porque Com empreender certeza. é isso. Então, e com o meu pai aprendi muito, porque quem começa do zero é muito complicado você fazer acontecer as coisas. E nessa caminhada, você sabe, o Brasil muda governo, vem governo, lidar com mão de obra, preparar pessoas, e a Viçosa vem junto, crescendo junto, sabe, com Brasília, que acredito que em todos os setores houve essa dificuldade na construção e tudo. Então, tanto o mérito, a glória de estar ali no Marco Zero, também as dificuldades e vencer essas dificuldades. Foi o que mais eu me orgulho, tanto da época do meu pai, da gestão dele, como agora, esse legado que ele me deixou, que também não é fácil. E mulher ainda, você já imaginou? E E você não é herdeira, você é sucessora, porque realmente o Marco Zero de Brasília foi colocado lá estaca em 57, junto com a chegada do seu pai, e realmente a Pastelaria Viçosa tem marcado a vida, desde então, dos brasilienses que ali passam. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que passavam fome e tinha ali o trio Viçosa como o único alimento diário deles, é, né? Chegava ali na rodoviária, descia às vezes no Corujão, que tinha que trabalhar muito cedo, e a gente até ouviu uma história de um grande empresário aqui de Brasília, que hoje tem um dos restaurantes mais bem conhecidos, tradicionais de Brasília, nos contou isso chorando, né? foi. Falando que ele matava a fome dele, era a única refeição dele do dia, era o trio Viçosa, e hoje ele é um grande empreendedor. Então, assim como a construção de Brasília, a Viçosa, a Pastelaria Viçosa também veio se construindo, né? E se reinventando cada vez mais.
Patrícia, conta um pouquinho, não posso perder essa oportunidade, de como que seu pai chegou ali no Marco Zero de Brasília e como foi esse iniciozinho para a fundação da Pastelaria Viçosa. O meu pai veio para Brasília nessa época aí, chegando aqui com aquele sonho, né, de crescer, de ser alguém, eu vou colocar assim, porque realmente ele chegou, ele não tinha nada, morava ali na Cidade Livre, como vários pioneiros aqui de Brasília, né, candangos pioneiros, e ele começou, quando ele viu que não tinha muito o que fazer, ele sempre foi muito criativo, ele era um empreendedor, assim, aquela pessoa que tem empreendimento na veia, empreendedorismo na veia. E ele começou vendendo lanche em cima de uma bicicleta nas construções de Brasília. E ele tinha uma mão boa, sabe? Para tempero, essas coisas. Bom, eu não sei exatamente qual era o sanduíche que ele fazia. Ele gostava muito de pão com a linguiça, com aquele vinagrete gostoso que ele fazia. Delícia. Aquele pão com aquele sanduichinho com o tomate. Eu não sei se era bem isso, mas eu acredito que ele usava muito. E ele fazia todos os dias isso. Eu acho que ele fazia em 2 etapas. Tá? Porque é uma coisa perecível e a bicicleta pequena. E para ele ter conseguido a verba, né, para poder começar algum negócio, acredito que o trabalho foi muito intenso. E ele veio para Brasília, começou fazendo isso, de repente montou uma padaria, chamava Padaria do Sebastião. Olha, era onde essa padaria? Sobradinho. Ao lado, você vê como naquela época as coisas eram mais fáceis. Por que eram mais fáceis? Porque não tinha tanta burocracia. E eu acho que se tivesse menos burocracia, as pessoas empreenderiam mais, ou pelo menos tinham menos dores, vamos colocar assim. E ele começou ao lado, acho que devido a essa caminhada dele, de todo dia com a bicicleta e tudo, deve ter conhecido Juscelino e todo mundo. Eu acho que daí vieram essas possibilidades, porque eu acredito que a Viçosa começou, acho que junto com a rodoviária mesmo, pelas fotos que eu tenho ali. E ele deve ter conseguido as concessões, né? Tanto de um lado como do outro da plataforma, lá da rodoviária. E o que aconteceu, Paulo? Ele começou a empreender, mas antes disso ele conheceu a minha mãe, se casaram e iam sair de lua de mel. E ele perde o ônibus exatamente lá na rodoviária. Olha. E na rodoviária não tinha nada, por isso que eu te digo que tinha as pessoas que vinham trabalhar naquela época, os ônibus interestaduais circulavam ali. Então, as histórias foram se misturando. E ele pega a minha mãe e vai para lá perder o ônibus, passando ali por eles um senhor chamado Eugênio Apolônio. O senhor Eugênio vendia numa cestinha pastéis. Está aí hoje na logo da Viçosa a cestinha. Por isso que tem a cestinha no rebranding. No branding da Viçosa. E aí, o que aconteceu? Ele perguntou para o senhor Eugênio, né? O que o senhor tem aí? Ah, eu tenho pastéis. Aí ele experimentou, gostou e disse, olha, quando voltar, eu vou te procurar para a gente fazer negócio. E assim ele fez. Foi para a lua de mel, não esqueceu do sonho, da ideia, na verdade, e voltou para Brasília já com essa determinação, vamos colocar assim. Procurou o seu Eugênio e começaram a montar, claro que numa cozinha improvisada, e foram fazendo, e eu acho que daí veio a proposta de Juscelino para que ele montasse as pastelarias na rodoviária, porque não tinha nada e precisava de alguém para trazer alimentação ali para aquelas pessoas, né, não tinha nada. E aí, com isso, eles iniciaram esse negócio e foram sócios por muitos anos. Mas aí depois o seu Eugênio achou por bem vender a parte dele e tal, e daí ficaram amigos, isso aí não foi uma sociedade desfeita de uma maneira negativa, não, continuaram, inclusive meu pai ajudou o seu Eugênio até o fim, ficou doente na velhice, não, eram muito amigos, e graças a Deus a Viçosa está aí até hoje, e é onde já nos anos, final dos anos, no início dos anos 2000, quando começaram a ter as mudanças na Viçosa, né? E que curioso, né, Patrícia? A gente fala muito sobre isso, nos momentos difíceis, né, que Deus, às vezes, nos dá até uma oportunidade. Se a gente tiver o coração manso, tranquilo, né, foi no momento... Imagine só, gente, você que está aí ouvindo, assistindo esse podcast. Imagine você tá saindo de lua de mel com a esposa, aí, de repente, você perde o ônibus. Se fosse hoje em dia, talvez,
que desespero, aquela correria, né? Meu Deus, agora bateria um desespero. Mas seu pai, ali naquele momento, talvez, né? De improviso, viu uma oportunidade, conseguiu mesmo assim enxergar uma oportunidade, né? E que marcou a vida dele, sua, tá deixando, né? Ele deixou um legado e com certeza transformou a vida de várias pessoas. Você falou uma coisa aí muito importante. Eu não sou uma herdeira, não que eu tenho nada contra quem tem herdeiro, tá perfeito, tranquilo. Mas eu acabei sucedendo. Uhum. E uma das coisas que mais me chamava a atenção do meu pai era a forma de administração de crises, das crises, tanto externa como interna, né? Dentro da empresa, que você lida com pessoas, sempre tem nessas coisas. E esses dias aconteceu um fato e eu me peguei resolvendo um incêndio que estava se formando. Porque a gente tem dores, isso aí é achar que está tudo bem, tudo pronto, todo dia, não existe. Seria bom demais, né? E eu, quando resolvi o problema, que ele envolvia lideranças, que você não pode ter problema em liderança, que aí a liderança tem que falar a mesma língua, tem que estar alinhada. Olha, Paula, eu falei, meu Deus, me lembrei muito do meu pai nesse momento. O que é um legado, né? O que é um arcabouço de experiências que você herda de uma pessoa preparada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado a quem você está ouvindo, né? E eu via muito isso que você falou no meu pai. Ele não via nunca a dificuldade. Ele olhava sempre, como eu oriento, às vezes, em aconselhamento, alguma coisa, alguma mentoria que a gente faz, às vezes até interna. Porque você está sempre mentorando alguém ou aconselhando alguém sem saber. Então, quando você entende isso, você já toma mais cuidado, né? Para passar isso. E eu falando com a pessoa e mostrando essa questão. E me lembrei muito do meu pai, como ele administrava isso e como eu herdei dele essas características que até hoje falam muito alto na minha mente. Mas voltando para o Marco Zero, o que eu acho mais interessante é uma empresa que começou ali no mesmo lugar, está na mesma família, junto com o Marco Zero, e até hoje está aí lutando. Quando eu disse que começaram as mudanças na Viçosa em 2000, na década de... Quando virou o milênio, acho. Por quê? Porque mudou muita coisa. Tudo mudou, né? Mudou o formato das coisas, internet, tudo. E a Viçosa teve que correr para se adaptar. E eu tenho funcionários lá muito antigos, da época do meu pai. Olha. Então, o meu trabalho hoje muito é também puxar os pais, né, que muitos já saíram, mas ficaram os filhos que vêm com a mesma cultura. E as crenças que você mantém, às vezes elas te impedem. E hoje o cenário nosso ele é ativo, ele é rapidamente mudado e você tem que estar preparando a sua equipe para isso. E essa dificuldade que eu acredito que outras empresas encontram é onde você tem que ter uma expertise de puxar essas pessoas para o novo. E nos anos 2000 me lembro muito disso. Tivemos situações, como foi na época da pandemia, se você não está com a equipe preparada, sabe? Não consegue não vai. dar o andamento necessário que as empresas precisam ter hoje. Às vezes não é que você quer, você precisa ter. Verdade. E do Marco Zero para cá, você vem acompanhando essas mudanças. Então, eu associo muito essa história da cidade, do Marco Zero, e ser a Brasília moderna, como ela é hoje. Dinâmica, com a Viçosa, que também tenta acompanhar esse dinamismo da cidade, o crescimento, sem perder a essência, a característica de Brasília e da Viçosa como empresa. Será que é porque foram duas cabeças de dois mineiros, JK e Tião Padeiro, dois mineiros resilientes ali? Viu? Uma amiga, até ela é mentorada do Eduardo, ela conversando comigo naquele dia que eu fui lá fazer aquela modelagem, e na hora das perguntas e tal, ela falou e me perguntou muitas coisas. Quando ela saiu, ela fez esse comentário. E é curioso, né, Patrícia? Porque para uma cidade ter 64 anos, como Brasília, é uma cidade nova. A gente fala, Brasília é muito nova, 64 anos cidade só. É uma criança. Mas para uma empresa ter 64 anos... E liderando o mercado, sabe, o Paulo? Isso é que me chama muita atenção. Você tanto tempo liderando o mercado, né?
numa situação, numa circunstância tão volátil. Hoje tudo muda com muita facilidade e nós estamos ali. E ela me falou isso que você falou, a moça. Ela, nossa, eu falo para todo mundo que se não fosse Juscelino, um mineiro, Brasília nem existiria. Eu até já sei quem foi. Foi uma mineira também, a Ivone, provavelmente. E aí eu pensei, falei, realmente, da mente de um mineiro saiu né? esse sonho da Viçosa. E graças a Deus está aí até hoje, alimentando tanta gente, empregando pessoas famílias, né? Não famílias são que hoje já criaram famílias. filhos médicos, filhos advogados, que eu continuo tendo contato, sabe? E eu fico impressionada de ver como que de um sonho de um mineiro junto com outro, quantas coisas aconteceram juntos numa cidade. E muita coisa vai acontecer. Se Deus quiser. Muita coisa vai acontecer, com certeza. E, gente, do Marco Zero, a comida típica de Brasília, a Pastelaria Viçosa está aí, trazendo muita alegria, gerando renda, emprego e inovação. E assim como o Marco Zero foi redescoberto, porque ele estava escondido, né? Tinha uma pedra de concreto, e agora com uma obra no Buraco do Tatu, tiraram, né, esse pavimento e acharam ali um Marco Zero de Brasília. Como a Viçosa tem se reinventado, tem se redescoberto, Patrícia? Primeiro que é uma consequência natural das coisas, você tem que estar se reinventando em todo o tempo. E uma das coisas que nós percebemos foi as necessidades que o cliente hoje, o nosso cliente tem, que não tinha, principalmente como a gente comentou há um tempo atrás aí, a questão dos produtos novos, agilidade, treinamentos de equipe, que as pessoas às vezes não dão tanto valor. Você, se não tem uma equipe treinada, não vai. E assim, a gente tem feito um trabalho maravilhoso com o Eduardo Rocha, lá, né, aqui do INER, que tem me ajudado muito com a minha equipe, com a minha liderança. Eu estou vendo a liderança amadurecida. E isso me ajuda nas mudanças que eu preciso fazer. Como falei há pouco, mudar a mente é uma coisa muito delicada, Paula. Você tem que saber para onde você está indo para levar toda a equipe. Temos agora a última das nossas inovações foi o pastel vegano. Agora, um pastel vegano inclusivo. Não tem lá um produtinho, tem um pastelzinho vegano aí, ou dois. Não, tem uma opção. Não, nós temos 10 sabores salgados e 3 doces. O pastel de vento, que é um sucesso. Sim. Que é um snack saudável, sem conservante, até cabe na bolsa. Cabe na bolsa, você está comendo ali no carro, não atrapalha para ter perigo, que é no copinho, você só abre a tampa. E é um produto saudável, porque você não tem ali, porque você pega, não falando assim, mas enfim, você comparar um chips que você abre ele, cheio de conservante, de coisas, e você pega um produto saudável, saboroso daquele. Então, tudo isso a gente tem tentado fazer de uma maneira saborosa, gostosa e saudável. E assim, a Viçosa tem buscado inovar junto com Brasília, crescendo junto com Brasília, antenada nas mudanças que acontecem ao redor, para poder estar inserido no mercado como uma empresa líder de mercado, por ter a qualidade que tem. Olha, eu tenho muito orgulho de conhecer a Pastelaria Viçosa, e eu como uma mineira, em saber que, né, foi fundada junto com Brasília, e eu morar em Brasília, minha filha crescer, ser brasiliense e também ter essa mistura. E muito bom, Patrícia, gratidão por você estar aqui com a gente. E assim, que dure mais 60 anos de Viçosa, amém, mais 64 anos de Brasília. Enquanto tiver Brasília, tem que existir a Pastelaria Viçosa, porque uma coisa está sempre ligada à outra. Com certeza. Gratidão, Patrícia. Obrigada, Paula. Foi um prazer enorme estar aqui falando sobre nossa cidade, que nós amamos tanto, e uma empresa que também é querida pelas pessoas aqui em Brasília, da mesma maneira como Brasília se tornou aqui o coração dos candangos e dos brasilienses, os filhos de Brasília como nós. Muito obrigada. Obrigada.